Boa tarde, professor. Boa tarde. Prontinho, tia Tarde. Graça, deu certo. Vou colocar para você. Tá bom. Gente, vamos lá então. Nós tínhamos falado de números mistos na última aula. Eu comentei com vocês que é quando a gente utiliza uma fração, ou então, tipo assim, a gente utiliza mais de um inteiro, aí a gente pode representar esses números como números mistos. E aí, esse primeiro exercício aqui, ele já vai dar uma ideia de número misto, e eu vou usar ele para a gente relembrar. Sim, pode falar. Quem estava falando? Aulas de hoje teve na plataforma? Sim, sempre as nossas aulas vão para a plataforma. E não esqueça, quando quiser falar, levantar a mãozinha, Isso. tá? Ou aqui no chat, porque senão atrapalha a explicação do professor, tá bom? Coloca o microfone no mute, Ana Clara, por favor. Pode começar, tio Eric. Prontinho. Então, vamos lá, gente. Então vamos usar essa situação aqui com a Tatiane para a gente relembrar o que é número misto. Ela fala assim, para fazer pão de queijo, Tatiane comprou um queijo inteiro e mais a metade de outro queijo do mesmo tipo. Ou seja, gente, ela está usando um inteiro, que é um queijo completinho. Pode até ver aqui na mesa dela, tem um queijo completinho aqui, mais a metade de outro queijo. Isso quer dizer que a Tatiane, então, ela está usando um inteiro, que está representado aqui como número 1, mais a metade. Ou, melhor dizendo, ou melhor escrevendo, ela está usando um inteiro e um meio. Esse número aqui, que está utilizando tanto um número que não é fração, que é o que a gente chama de número inteiro, quanto uma fração, ele usa os dois ao mesmo tempo. Esse número a gente chama ele de número misto. Lembra que eu falei para vocês que ele tem esse nome misto para lembrar assim que misturou. Ele misturou os dois tipos de números, tanto o número inteiro, aquele que a gente sempre estudou, quanto a fração. Então, eu tenho uma parte inteira e eu tenho uma parte fracionária. E aí é isso que ele escreve, um inteiro e um meio é um número que está na sua forma mista, ou simplesmente número misto. Lemos assim, um inteiro e um meio. É sempre dessa forma, gente. A gente lê a parte inteira e coloca a expressãozinha inteira na frente. Então, 2 inteiros, 5 inteiros, 8 inteiros. E depois a gente lê a fração. Normalzinho, como a gente já sabe ler frações. Então, sempre quando for ler o número misto, acrescenta lá a parte inteira e depois lê a fração. E aí, se vocês observarem, ele fez uma transformaçãozinha nesse número. Olha o que ele falou. Veja que se o queijo inteiro for cortado em duas partes iguais, Tatiane ficará então com 3 metades, ou, melhor dizendo, 3 meios. Então, o que o exercício acabou de fazer? Esse número que estava escrito na sua forma mista, ou como número misto, ele escreveu esse número também como uma fração. Olha lá, 3 inteiros e 3, ou melhor, 3 partes de um trem que foi dividido em 2, ou seja, 3 meios, que é o que ele está representando aqui. Toda vez, gente, que a gente trabalhar com número misto, vai ser possível transformar ele em fração. E tem algumas frações, como essa aqui, que a gente transforma em número misto. Então, a gente pode ficar invertendo um número misto, depois uma fração. Vamos responder esse exercíciozinho aqui, aí eu vou abrir as dúvidas de vocês. Eu já estou vendo que tem gente com a mãozinha levantada. Olha o que ele fala. Faça o mesmo para o caso de 2 queijos inteiros mais 1/4 de queijo. Indique o número misto e a fração. Gente, o número misto, como tem 2 inteiros, então eu já sei que essa vai ser a parte inteira. Essa parte inteira vai ser 2. Já a fração é esse pedaço aqui, que foi cortado. Como ele cortou o queijo em 4 partes e pegou uma, então ele pegou 1/4 de queijo. Então vai ficar 2 inteiros e 1/4. E como ficaria esse número em fração? Olha como que eu vou fazer.
Esse queijo que está aqui, vou dividir ele em 4 partes. Então, imagine que eu estou cortando esse queijinho aqui em 4 partes, ó. E esse aqui também vou fazer a mesma coisa. Vou pegar ele e cortar aqui em 2, depois eu vou cortar de novo. Vai ficar 4 partes. Ó, o que que eu sei? O meu queijo foi dividido em 4 partes. A gente sabe que em fração, embaixo sempre fica a quantidade de partes que eu dividi. Por mais que tem várias unidades aqui, ó, vários queijos aqui, mas se eu pegar um, ele foi dividido em 4 partes. E se eu contar as partes agora no total? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com aquela que está sozinha. Então, eu tenho 9 partes de 4 no total. Ou melhor dizendo, a fração 9 quartos. Tá vendo? Eu escrevi em número misto e escrevi em fração. Os dois têm como lá representando a mesma partezinha, a mesma quantidade de queijo que eu peguei. E o Eric? Vai, Bruna, pode falar. Lembrando que lembra da mãozinha. Eu vi que você estava levantando e você ia ser a primeira. Eu ia falar seu nome agora. Mas lembra do professor abrir, tá bom? O áudio para vocês perguntarem. Mas pode falar. Tá. Tá. Se ele tem... Como assim? Ele tem 2, mas a gente vai contar de 1, que você partiu em 4? Ai, Bruna, peraí que veio tudo misturado a sua fala. Eu não sei se é minha internet, mas você pode repetir, por favor? Ele tem 2 queijos, Isso, 2 completinhos. certo? E ele tem 2 queijos e ele chamado de 1. E ele partiu em 4 partes o queijo? Isso, porque ó, ele tinha 2 queijos inteiros. Ele não, ela, né? Porque é a Tatiane. Ela tinha 2 queijos inteiros nesse caso, mais 1/4. O que isso quer dizer? Que ela tinha um pedaço de 4 no total. Então, o que eu fiz? Peguei aqueles 2 queijos que ela tinha e dividi em 4 pedaços também. Porque eu vou descobrir quantos pedaços ela vai ter no total. Olha lá, eu descobri. Ela tem 9 pedaços de um queijo que foi dividido em 4. Então, 9 pedaços do queijo que foi dividido em 4. Nesse aqui de cima, ele não foi dividido em 4, tá vendo? Ele foi dividido em 2. Por isso que o denominador aqui, ó, é 2 e não é 4. Porque nessa situação de cima, ele dividiu em 2 e não dividiu em 4. Por isso que ficou 2 aqui embaixo. Tá? Ah, tá. Obrigado. Por nada. Mais alguém? Deixa eu ver se vocês estão com a mãozinha levantada. Tia Graça, se você conseguir Luiz ver. Augusto. Pode falar, Luiz. Eric, que teve uma aula que o senhor falou que quando era uma continha assim, a gente pegava só Ai, a gente pegava pera aí, Luiz, eu não tô te ouvindo. Pedro Vitor, seu áudio tá aberto. Pedro tá saindo som. Vitor. O áudio. Obrigada. Ai, Luiz, você repete de novo, por favor. foi partido, né? Sim, aqui eu reparti. Pegar só o queijo e dividir por todas as partes, porque teve uma aula que o senhor explicou uma dessa, que tinha um trenzinho lá, não sei o que era, e ele tava partindo em outro que era igual. Isso, nesse caso aqui, Luiz, a gente decide a quantidade de partes que vai cortar. Nesse caso, foi por causa que aqui já estava cortado em 4 partes, ó, e ela só pegou uma. E essa quantidade que foi cortada aqui, 4, é o que eu tenho que cortar os outros inteiros. Então, aqui eu decidi cortar em 4, então todos eu corto em 4. Aí vai depender muito da situação, igual no que de cima ele cortou em 2, mas ele poderia ter cortado em 3, em 5, em 10. Então, vai depender muito de quantas partes ele está cortando esses inteiros dele, tá?
Yasmin, deixa eu ver aqui o nome dela. Yasmin Costa Oliveira. Tem uma Pode falar, pergunta. Yasmin. Tio, o senhor pode explicar de novo, por favor? Posso? Eu Vamos não lá. entendi. Ó, o que que eu fiz? Aqui ele falou que a Tatiane, cadê o meu lapisinho aqui? A Tatiane, ela comprou 2 queijos inteiros, então tá representado aqui e aqui, mais 1/4. Então ele já me falou que esse pedacinho aqui vale 1/4. Tá lá no enunciado, ó, 1/4 de queijo. Aí ele quer que a gente coloque em número misto e em fração. Então em número misto, esse queijo tá inteiro, esse queijo também tá inteiro. Então, no número misto já vai aparecer para mim, ó, 2 inteiros, porque são 2 queijos completinhos aqui. E além dessa parte inteira, eu também vou ter uma parte fracionária, que é exatamente essa que ele me falou, ó. Esse pedaço desse queijo vale 1/4. Então, como fica o meu número misto? 2 inteiros e 1/4. 2 queijos inteiros Tio, e você pode 1/4. explicar? Você pode explicar de novo o número misto? Eu estou muito perdida. Oh, Yasmin, número misto é números como esse aqui, ó, que eu tô te mostrando. Apareceu uma parte inteira e apareceu uma parte fracionária, e isso é um número misto. E é isso que a gente está fazendo, ó. A gente está pegando coisas que estão inteiras e coisas que estão em fração ao mesmo tempo. Aí a gente representa num número só, que é esse aqui, ó, todo diferentão, porque ele tem tanto um número inteiro quanto uma parte fracionária. Então, misturou os dois, ó, o nome dele já diz, misto. Misturou uma quantidade inteira e misturou uma fração, a gente está falando de números mistos. Então, sempre que tiver mais do que um inteiro, olá, sempre que tiver uma partezinha completa, igual aqui está completa, a gente já pode pensar em número misto, porque tem que ter uma parte inteira e uma parte que é fração. Certo? Entendi. E aqui, Obrigada. por nada. E só para finalizar então de novo essa partezinha, o que que eu tinha feito, ó? Eu tinha dividido, já que ela pegou essa última partezinha aqui e dividi em 4 partes, porque esse aqui era 1/4, eu peguei os outros 2 queijos e dividi em 4 também. Então, eu peguei o primeiro, dividi em 4, peguei o segundo, dividi em 4. No total, olha com quantos pedaços eu fiquei. Ó, eu fui contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por isso que apareceu essa fração, ó. São 9 pedaços de um queijo que foi dividido em 4. Então, por isso apareceu aquela fração ali também. Então, tem tanto a parte mista, que é o número misto, quanto a parte de fração. A gente pode escrever dos dois jeitos. Certo? Professor. Obrigada, tio. Por Parte nada. mista quando a parte fracionária. Professor, Sim, Isaac. qual página que eu acabei de entrar? Eu perdi o horário. Página 86. Quando acontecer, Isaac, de você perder o horário, lembra de mandar lá no chat, que a professora ou o professor que estiver lá no suporte, ele te ajuda, tá? Gente, vamos então só ver o 2 aqui, então, utilizando essa ideia de número misto. Só que antes, deixa eu só mostrar tipo assim, um macetezinho que ajuda a gente aqui com o número misto, ó. Vou até usar esse exemplo aqui, de 2 inteiros e 1/4. Tem uma forma, gente, da gente encontrar qual fração representa esse número misto aqui, sem fazer desenho, só fazendo uma continha. Tem uma continha que a gente pode fazer aqui, que já me dá essa resposta aqui, ó, 9/4, sem eu ter que ficar lá desenhando, contando as partes. Como que é essa forma? Como que a gente pode fazer? Pega esse denominador, multiplica pelo número inteiro, e a resposta soma com esse número de cima. Então, se a gente seguir essa regrinha, olha lá, 4 vezes 2 é 8. 8 mais 1, 9. O denominador, como antes era 4, a gente deixa como 4 de novo.
Tá vendo que ficou o mesmo número aqui, ó? 9/4. Então, toda vez, se a gente quiser ver se a divisão nas figurinhas ficaram certinhas, a gente pode fazer essa continha. Multiplica o denominador pelo número inteiro e a resposta soma com o numerador. Então, a gente faz essa voltinha aí, ó, multiplica, depois soma, multiplica, depois soma. Aí a gente acha a fração que está representada nesse número misto. Vamos lá, Bia, pode perguntar, eu estou vendo você com a mãozinha. Professor, você pode me explicar de novo para conferir se a fração está certa? Posso. Por favor. Vamos fazer assim, ó. Vou usar essa fração aqui, ó. Essa da letra A. Vamos escrever, ele quer que a gente escreva um número misto e a fração correspondente. Então, o número misto que está aqui tem um triângulo que está completinho, ó, ele está todo pintado. Então, eu já sei que é um inteiro. O outro triângulo está pintado 2 partes de 6 no total. Então, eu tenho 2/6. Olha como que eu posso transformar isso aqui agora numa fração. Vou usar aquele esqueminha que eu acabei de ensinar para vocês. Ó, 1 inteiro e 2/6. O que a gente faz? Multiplica o que está de baixo pelo número inteiro. Então, eu faço 6 vezes 1. A resposta soma com esse de cima. Então, 6 vezes 1 é 6, mais 2 é 8. O denominador, a gente mantém o mesmo, ó, tá vendo? Era 6, continua 6. Pronto. Eu pegar 1 inteiro e 2/6 é a mesma coisinha de eu pegar 8/6. Pegar 8 partes de uma coisa que foi pintada em 6. Igual a gente contar aqui, ó. Olha quantas partezinhas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo que deu certinho, ó, a mesma quantidade? 8. Então, é só a regrinha. Obrigada. Multiplica, depois soma. Eu tinha visto outra pessoa com a mãozinha levantada. Tem mais alguém com dúvida? O Luiz Augusto tá com a mãozinha levantada. Pode falar, Luiz. Professor, Oi. que... senhor, eu tinha esquecido, porque o senhor já... eu tinha colocado a minha mãozinha Ah, tá. antes. Já tirei, então, a dúvida, né? Beleza, então. Dá pra fazer com esse multiplica e soma? Essa aqui, essa sim, se vocês lembrarem da regrinha, sai muito mais rápido do que ficar fazendo o desenho. Até que nesse exercício, como ele já desenhou, aí fica mais fácil olhar o desenho. Mas às vezes fazer o desenho é mais difícil. Aí é melhor a gente lembrar da regrinha, ó. Multiplica e depois soma. Faz a voltinha, ó. Pega esse de baixo, multiplica pelo número, depois soma. É fácil, né? Gente, e aqui ele coloca essas formazinhas da gente completar aqui, porque ele quer que a gente meio que completa utilizando as frações que aparecem aqui. Tipo, é 1 inteiro e 2/6. Então, na verdade, eu estou juntando 1 inteiro com 2/6. 1 inteiro, a gente pode ver aqui, ó, é 6 partes de 6. Então, são 6 partes de 6 no total. Se eu juntar 6 partes com 2 partes, eu vou ter 8 partes. Mas tá vendo que a gente encontrou esse 8/6 aqui, nessa continha que eu mostrei para vocês? Essa aqui, ela deixa ser um pouquinho mais fácil, tá vendo? Ela vai um pouquinho mais rápido. Por isso que eu quero usar com vocês essa formazinha aqui, tá bom? Mas nessa letra A, deixa completinho aí no de vocês também, ó, igual eu fiz aqui. 1 inteiro, que é a mesma coisa que 6/6. E aí, 6 partes com 2 partes, eu fico com 8 partes. Mas olha a letra B, ó, vamos lá. Aqui é 1 inteiro, ou seja, tenho esse pentágono aqui completinho, mais 3 partes de 5 na outra fração. Então, 1 inteiro e 3/5. Ah, gente, só uma coisa de escrita. Vamos supor que essa é a linha do seu caderno. Você tem 2 linhas aí. Quando a gente vai escrever um número
misto, o número inteiro ele fica no meio da fração. Então, tipo, se vocês forem escreverem 1 inteiro e 2 sextos, tem que escrever ou colocar o número assim no meio da linha, para pôr o traço da fração assim certinho, ó. Ou então dá um jeito de escrever a fração assim, ó, no meio da linha, 1 inteiro e 2 sextos. Entenderam? Porque tem que ficar bem, o número, ele fica no meio da fração. Tipo assim, ó, agora eu coloquei de preto que fica mais fácil de enxergar. Ele meio que fica no meio, tá bom? Mas isso é só por questão da escrita do número misto. Igual eu fiz aqui, tá vendo? Eu tive que colocar a fração um pouquinho mais para cima para o número ficar bem no meio. E aí, já que eu quero transformar isso aqui numa fração, vou usar a regrinha, ó. Multiplica o 5 pelo 1, que dá 5. A resposta soma com o lá de cima. Então, 5 mais 3 dá 8. O denominador a gente mantém o mesmo. Olha, se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá, 8 partes de 5 de uma coisa que foi dividida em 5. Tudo bem, gente? Com essa aqui? Meio confuso, mas entendi. No comecinho é meio assim mesmo, Bruno, mas conforme a gente vai fazendo, vai ficando mais claro. Multiplicar já é fácil, mas é mais ainda. De adição é mais de boa ainda, né? É só lembrar, então, da ordenzinha. Vai de baixo para cima, a gente multiplica, depois soma. Olha essa letra C, vamos fazer ela também. Eu tenho 2 inteiros, 2 círculos desses estão completinhos, e a fração do terceiro é 5 oitavos. Oitavos? Isso, olha lá, 5 partes de 8 no total. Como que ficaria em número, em fração? 8 vezes 2 dá 16. 16 mais 5, 21. Então, o número que vai aparecer aqui agora, ó, 21 oitavos. Se a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Olha lá, deu 21 partes de uma coisa que foi dividida em 8. Tio Eric, até eu aprendi, adorei a aula. Legal, né, tia Graça, essa parte de número misto? Legal. Meninos, eu acho que vocês também compreenderam. Tá vendo na questão letra C aí? Que tem 2 bolinhas de 8, toda completinha. Então, por isso que ele utilizou o número 2 aqui embaixo, tá Isso. vendo? Eu também achei bem legal, professora. Esse 5 sobre 8, porque olha aqui nessa terceira bolinha aqui, ó, foram 5 partezinhas pintadas da quantidade de 8, não é isso, Eric? Isso, ó, 5 partezinhas de 8 no total. Por isso que ficou essa fração, 5 oitavos. Aí eu monto a minha fração, eu multiplico de baixo com o número aqui do lado, né? Depois eu somo, não é isso, tio Eric? Isso aí, perfeito. Ó, gente, até a tia Graça tá aprendendo com a gente. Muito Isso aí, bom. tia Graça. Eu não acho bom, não. Eu acho ótimo. Muito bem. Levanta a mãozinha quem tá com dúvida. Útil pra vida. Que bom, então. Pessoal que tá com a câmera desligada, que é quase 90% dos quintos anos estão com a câmera desligada. Por favor, vamos ligar a aula. Gabriela, do quinto ano B, tem uma pergunta, Eric. Pode falar, Professor, Gabi. então, o número misto é a gente pegar um inteiro, colocar na frente e a fração de trás vai ser uma fração normal, só que pegando a última forma. Isso, é juntar essa parte que é inteira com a parte que é fração. Aí, geralmente, Gabi, a gente coloca o que é fração no final mesmo. Mas pode ser que apareça no começo, no meio. Mas você vai ver, tipo assim, 99% das vezes colocado no final mesmo. Então, sempre fica assim, no finalzinho, a fração. A parte inteira, ela sempre fica no começo. A gente representa primeiro o inteiro, para depois representar a fração. Tá bom? Ah, entendi. Vai cair na prova? Sim, essa parte aqui vai estar na prova. Essa parte de número misto. Por isso, ó,
Vamos já dar uma olhadinha nesse 3 aqui, para a gente já dar uma adiantada nesse exercício dessa página 87. Agora eu já estou na próxima, tá, gente? Essa aqui é a página 87. A gente estava na 86. Ó, o terceiro exercício fala que a professora de Cássia propôs à turma um probleminha. Aí o problema era esse, ó. Como repartir igualmente 4 folhas de cartolina para 3 alunos. Então, são 4 folhas de cartolinas e 3 alunos. A gente já sabe que vai ficar uma parte fracionada, porque tem 4 folhas e tem 3 alunos, então essa divisão não vai dar exata. Quer dizer, então vai ter uma parte fracionada. Aí, um dos grupos fizeram isso aqui, ó, que é pegar todas as folhas, olha lá, percebam que eles pegaram todas as folhas e dividiram em 3 partes. O que eles fizeram? Pegou a primeira, dividiu em 3. Pegou a segunda, dividiu em 3. A terceira e a quarta. Feito isso, eles contaram, ó, 4 pedacinhos foram para o grupo A, 4 pedacinhos foram para o grupo B e 4 pedacinhos foram para o grupo C. Já o outro grupo, ele meio que deu uma poupada no trabalho de ficar dividindo as folhas. O que eles já fizeram? Ó? Pegou uma folha dessa aqui e já deu para cada. E a última folha que sobrou, eles dividiram em 3. Aí sim, ó, deu um pedaço para o primeiro grupo, um pedaço para o segundo, um pedaço para o terceiro. Ou seja... Um pedaço e meio, né? Na verdade, não é nem meio, porque já que dividiu em 3 partes, então vai ser 1 pedaço e 1/3, que é 1 pedaço de 3 no total. E aí é isso que ele quer que a gente escreva aqui, então. Ó. Se vocês perceberem, o primeiro grupo, que é esse grupo aqui, ele usou só fração. Já o segundo grupo usou tanto números inteiros quanto fração. Então, é como se o segundo grupo já tivesse usado números mistos. Olha como que vai ficar. Ó. O primeiro, que é fração. Cada grupo, se a gente observar, eles estão recebendo 4 pedaços. Ó, o grupo A, por exemplo, ele tem 4 pedacinhos de uma coisa que foi dividida em 3. Ó, se a gente observar a folha, uma folha dessas foi dividida em 3 partes. Já o outro grupo que usou o número misto, o que ele fez? Deu uma folha para cada um, então uma folha já é um inteiro completo, e naquela última que sobrou, eles deram uma parte de 3. Então o número misto que apareceu aqui foi 1 inteiro e 1/3. Olha o que acontece se a gente usar a regrinha, ó, gente, que eu mostrei para vocês. 3 vezes 1 é 3, mais 1, 4. Olha lá, tá vendo que deu a mesma coisa? Então os dois grupos fizeram certos. Só que um usou somente fração e o outro grupo usou número misto. Conseguiram entender esse aqui, esse exercício 3? Sim. Sim? Conseguiu, Tia Graça, entender? Eu consegui. A Lara Fagundes bem. Coloca o joinha na tela, Coloca pessoal. joinha, gente. Isso. Mariana, a Luana, a Júlia, a Natália, o Victor Afonso, Gabriela Mendes, Maria Clara Ribeiro. Perfeito. Isso aí, gente. Parabéns. Rocha, João Francisco. Ó, muita gente aprendeu, viu? Igualzinho eu aprendi hoje. Perfeito. Perfeito mesmo. Nossa, adorei então vocês terem gostado também, terem entendido. Professor, Gente, embaixo das figuras, na frase, o último símbolo depois da linha parece uma cara triste. ixi, é mesmo, a gente olhar o emojizinho, né? Fica parecendo uma carinha triste. Gente, amanhã nós vamos terminar essa página aqui e já entrar numa outra partezinha. A gente vai aprender a classificar algumas frações. Vocês vão ver que a gente ainda vai usar número misto. Mas amanhã a gente termina, tá bom? De corrigir essa página.